Bom dia! Estamos aqui nesse momento de ouvir aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para você, para mais esse dia, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui porque queremos e precisamos te ouvir. Tira as escamas, Senhor, dos nossos olhos. Faça-nos ver o teu querer, a tua vontade. Tira, Pai, tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos. Tira tudo aquilo que atrapalha o nosso entendimento de ter a real compreensão do que tu queres, Pai. Que façamos para o crescimento do teu reino. Fala conosco, Pai, de maneira a qual nós iremos entender, em nome de Jesus. Amém? Nessa manhã, nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Lucas. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, o versículo 1, é uma passagem muito conhecida. Deus quer trazer grandes revelações iniciando nela. E diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados, ele teve fome. Aqui é quando o Senhor Jesus, ele está cheio do Espírito Santo e ele é conduzido ao deserto. E aqui fala que o diabo, ele tentou Jesus. Aí o Senhor Jesus, ele me deu o entendimento que muitas vezes eu tenho um achismo. E esse achismo, ele não pode existir dentro de mim. Sabe? Porque quando eu leio aqui, ele diz, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E aí ele fala que ele foi levado pelo Espírito, sabe? Ele foi levado pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Só que quando ele foi levado, aí ele fala assim que 40 dias ele foi tentado. E a tentação veio para Jesus pelo Satanás. Foi o diabo quem tentou Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Mas quem tentou Jesus foi o Satanás. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. Que Deus me fez lembrar, sabe, filha? Mesmo quando você estiver cheia do Espírito Santo, não pense que você não precise orar. Não pense que você não precisa jejuar. Não pense que você não precisa buscar mais. Porque quando você está cheia, a tentação vai vir. E quem tenta você, filha, não é o Espírito Santo, é o diabo. Ele vai tentar para que ele veja a minha queda, porque é isso que ele quer. O que ele quer é ver a minha queda. Porque a partir do momento que eu sou tentada e eu acho que eu
Não, pode me tentar em tudo, mas aqui eu não caio, não. Nós precisamos vigiar, orar, jejuar. Porque Jesus, ele ficou sem comer 40 dias. Mesmo estando cheio do Espírito Santo, ele ficou 40 dias em jejum. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele sabia a necessidade que ele tinha de tirar de dentro dele o achismo, os pensamentos que muitas vezes viriam dele, porque ele estava em forma humana. Então imagina eu se eu achar que eu já estou cheia e que eu não preciso mais. Então aí ele veio e disse para mim, observe. Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo 17. Mateus. Mateus capítulo 17, aqui ele fala, aqui no versículo 20, Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas certa casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Aqui veio uma mulher e ela pediu para Jesus ajudá-la, porque o filho dela, ele estava terrivelmente endemoniado. E uma hora ele se jogava na água, outra hora ele se jogava no fogo. Imagine a vida daquela mãe, né? Uma criança, né? Uma criança endemoniada daquela maneira. E ela já tinha levado aos discípulos e ninguém tinha conseguido expulsar aquele demônio. E quando Jesus falou para ela, traga ele aqui, o Senhor, ele deu apenas uma ordem. Sai daí, Satanás. Olha como que ele disse aqui. E repreendeu Jesus o demônio, no versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus disse para eles, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e lá há de passar, e nada vos será impossível. Os discípulos, eles achavam que eles podiam fazer tudo que o mestre o ensinou. Realmente eles podiam. Só que o que eles não entenderam é que mesmo quando a gente acha, não podemos ter o achismo, porque quando nós achamos alguma coisa, pensamos, queremos alguma coisa, é o nosso eu
que está ditando alguma coisa para eu, para mim e para você. E se o meu eu disser alguma coisa, se o meu eu conseguir colocar alguma coisa para eu fazer, eu não tenho fé. Naquele momento em que eu ouço o meu eu, a minha fé, ela é pequena. Como Jesus disse aqui, por causa da vossa pequena fé. Esse foi um dos motivos a qual os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Porque o segundo motivo foi a falta do jejum. A falta de se humilhar, a falta de entender que mesmo quando eu consigo entender, saber, mesmo quando eu consigo me encher, eu ainda estou vazio. Porque quando eu olho com os meus olhos, quando eu vejo, quando eu entendo com o meu cérebro, eu me torno vazio. E o meu pensamento, o meu sentimento, o meu coração, naquele momento ele me engana. Eu sou levado pelo engano sem perceber. Quando eu não me humilho na presença de Deus, eu sou levada a me enganar, achando que eu estou bem, que eu estou cheia. E se eu achar que eu estou bem, que eu estou cheia, eu não vou buscar. E a partir do momento que eu não buscar, eu estou propícia a cair. E a palavra de Deus diz que é para se cuidar, para não cair. Sabe? Porque eu e você, nós estamos propícios a cair o tempo todo. E o que é que nos faz forte? A oração e o jejum. Falar com Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer e nos humilhar na presença dEle. É o que nos fortalece. Nunca podemos achar que estamos cheios o suficiente que não precisamos buscar mais. Olha o que diz aqui no livro de Jeremias. Jeremias 17. Aqui no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece? É só quem o deu que conhece. Sabe? O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, olha, seu coração é perverso. E só quem conhece Ele é Deus. Eu posso até transparecer algo, mas o que realmente está aqui é só Ele que conhece. Então eu preciso cuidar com o que passa na minha mente, que desce para o meu coração. Porque dependendo do que descer para o meu coração, isso pode me levar à queda. E essa queda pode ser uma queda muito dolorosa. E não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para nenhum dos filhos dele, a qual Ele ama tanto. Olha o que diz aqui em Marcos 14.
Marcos 14, versículo é o 29. Marcos 14, 29 diz assim: E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Olha, um coração que coloca o seu pensamento, o seu desejo, as suas vontades, ele acha que ele nunca vai cair, né? Então, Pedro, ele disse, ainda que todos se escandalizem, nunca, nossa, nunca eu. Nunca, porém, eu. Ou seja, todos. Sabe? Todos podem abandonar o Senhor Jesus, menos eu. Eu não. Pedro que disse. Todos podiam abandonar Jesus, menos ele. Ele estava cheio dele mesmo. Mas muitas vezes ele podia estar achando que estava cheio do Espírito Santo, né? Então a gente precisa entender. Nós nunca nós vamos estar cheios suficientes aqui nessa terra. Quanto mais tivermos, mais precisamos. E quando confessamos para Deus o quanto somos pequenos e precisamos da ajuda dele para tudo, é quando nós nos humilhamos e dizemos para ele: Pai, me ajuda, porque eu preciso de ti. Nós nunca podemos achar que não precisamos da ajuda de Deus, porque precisamos o tempo inteiro. Os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio, porque Jesus estava com ele, eles acharam que não precisavam jejuar. Precisamos orar, precisamos jejuar. Quantas foram as vezes em que Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo: nossa, vocês não podem orar nem sequer uma hora. Oração, um diálogo com o Pai. É o momento onde eu vou lá falar para Ele que eu preciso dEle, que eu necessito dEle, que sem Ele eu não sou nada. E pedir para Ele falar comigo. Aí quando Ele vem e diz para mim: olha, seu coração é mau. O seu coração, ele é perverso, não se engane. Não deixe o seu eu se colocar. Não deixe o seu eu se expor. Não deixe o seu eu sair, sufoque o seu eu. Peça para Deus te ajudar. Porque a própria palavra diz que tudo que pedimos em oração, em nome de Jesus, nós iremos receber. Se o seu eu, ele está querendo gritar, está querendo falar, está querendo dizer: tá bom, eu estou cheia. Não se engane. Não permita, peça ajuda para Deus, porque Ele ajuda. Aqui, Pedro disse: olha, nunca. Porém eu, nunca vou abandonar o Senhor Jesus. E nós sabemos, né? Qual foi o resultado disso? Antes do galo cantar. Antes do galo cantar, ele negou Jesus. Mas Pedro andou sobre as águas. Pois é. Quando nós estamos naquele lugar onde Jesus quer que nós esteja, que não é no meu eu, a nossa fé, ela cresce. E quando a nossa fé cresce, nós fazemos coisas que
Quando nós vemos, nós até duvidamos de nós mesmos. Como que eu consegui fazer isso? Pois é, nós só conseguimos fazer alguma coisa quando estamos na mão de Deus. Quando o meu eu aflora, a minha fé é pequena. O meu coração está me enganando, porque ele é perverso. E foi o próprio Jesus que disse que o coração é mau, que o nosso coração ele é perverso. Então, é a partir disso que eu preciso cuidar, não deixar o eu dominar a minha vida, porque quem precisa conduzir é Deus, são os planos dele, não o meu eu. Meu eu tem que ser sufocado, porque quando o meu eu fala, a minha fé diminui. Quando eu acho que eu estou cheio, eu não estou. O meu achismo, ele traz coisas que não são agradáveis. Olha o que diz aqui em Provérbios. No capítulo 16. Provérbios 16 e o versículo é o 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Altivez. Nunca. Eu? Nunca. Aqui Jesus está dizendo, a soberba, eu. Toda vez que você for usar essa palavrinha, lembre-se, o que pode estar por trás do eu. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba, ela se esconde atrás do eu. É por isso que o Senhor disse para mim, filha, não ache que você, quando estiver cheia do Espírito, não vai ser tentada. Não ache que quando você estiver cheia do Espírito, você está bem, não precisa mais de nada, sabe? Não ache que quando você está cheio do Espírito, você não precisa orar, você não precisa jejuar, porque você precisa, filho. Porque a soberba, ela está escondida atrás do eu. Não deixe, não. Não deixe a soberba se esconder em você. E eu fiquei, sabe, tudo que o Espírito Santo revela para mim, eu fico muito agraciada, agradecida. E é a partir dessas revelações que o Senhor tem me fortalecido. E é por isso que eu faço de todo o meu coração esse momento de compartilhar aquilo que Deus tem falado para mim, porque Ele diz, filha, eu dei para você. Mas não é para você guardar. O que eu te dou não é para você guardar. É para você semear. Toda a semente que eu te der, você lance ela. Lance ela, que ela vai frutificar. E eu disse, sim, Senhor. E eu estou aqui nessa manhã, pedindo ao Senhor, Pai, não me deixe ser enganada. Não deixe a soberba esconder atrás do meu eu.
Não deixe, Pai, a soberba se enganar atrás dos meus irmãos, aqueles que o Senhor chamou para fazer maravilhas, aqueles que o Senhor chamou para somarmos no reino do céu. Sabe? Não quero parecer com ninguém. Sabe? Eu só preciso ser usada para fazer algo a mais para Deus. Porque o que Ele fez por mim, eu nunca vou conseguir recompensar. Mas eu preciso fazer algo. Eu tenho essa necessidade, sabe, de dizer, Pai, eu preciso fazer algo a mais. Quando eu me dispus para o Senhor, para fazer algo a mais para Ele, Ele foi me dando todas as direções do que era para fazer e como era para fazer. E eu disse, eu não quero fazer nada de mim, Pai, porque eu não tenho nada. Até o coração que eu tenho, ele é mau. Mas o Senhor pode usá-lo. O Senhor pode entrar nele, mudar, transformar, fazer o teu querer e a tua vontade acontecer nele. E Ele pode sim transparecer o amor do Senhor, quando eu permito que o Senhor faça. Que o Espírito Santo, Ele possa falar mais ao teu coração. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por me fazer entender teu querer, a tua vontade, o plano lindo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida daqueles que o Senhor está chamando para somar no reino do céu. Oh Deus, não deixa a soberba se esconder atrás do nosso eu, porque necessitamos tanto do Senhor, precisamos do Senhor, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo e nunca estarmos satisfeitos, queremos sempre mais. Que o Senhor possa nos encher, Pai, a todo instante, e que possamos estar vigiantes, orando, jejuando, buscando cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém?